Senador, a minha apresentação vai ser bem breve. Eu vou focar em alguns números e algumas distorções aqui do ICMS, que é o Imposto de Natureza Estadual. Vou fazer aqui também algumas ilações acerca do que a gente tem aqui em cima do que poderia melhorar, do que poderíamos melhorar em torno do nosso sistema. Bom, a apresentação está distribuída na evolução e desafios do ICMS, alguns números sobre a dívida ativa, economia subterrânea, que é aquela economia que a gente tem da informalidade, que o sistema tributário não consegue alcançar, né? E como a gente poderia melhorar o uso das informações de pagamentos eletrônicos como meio de fiscalização e recolhimento tributário. Vou falar um pouquinho também, né, sobre a economia digital e quais são os princípios norteadores que a FEBRAFIT escolhe para a nova realidade tributária no país, né? Bom, em 2016 nós tivemos aí o pior resultado do ICMS ao longo dos últimos 20 anos, né? Como houve uma queda na produção, no PIB, o ICMS também acompanha. Mas vejamos que agora, em 2018, os estados acabam por apertar o torniquete. A linha cinza, ela representa o quê? A arrecadação de ICMS, enquanto a linha azul escura representa o PIB. Ou seja, em momentos de baixa atividade econômica, os estados acabam apertando o torniquete e a sociedade, a produção sofre com esse tipo de salvaguarda, que o estado tem que se salvaguardar, não é? Aqui também a evolução do ICMS ao longo dos últimos 25 anos, 22 anos, o ICMS já representou 36% da arrecadação e hoje está chegando aqui a uma faixa em torno de 30%. Isso também advém do processo de desindustrialização que o país sofre. Nós temos uma legislação complexa e a própria economia já está mudando, ou seja, a base de consumo ela sofre também uma corrosão, né? Em função também o quê? Da nova modelagem da economia, que transfere a base do produto físico, como falou já o colega Marcos, para um produto imaterial, né? Intangível, né? E aí a arrecadação do ICMS, em termos setoriais, ela começa a se concentrar onde? Onde é mais fácil o Estado alcançar. A gente verifica que energia elétrica, petróleo e... porque aqui misturou tudo, né? Petróleo, combustíveis e energia elétrica acabam compondo a maior base da arrecadação dos estados. Por quê? Porque são os setores onde o Estado pode avançar sem qualquer tipo de estratégia de planejamento tributário. A energia elétrica todos nós pagamos nas nossas contas, o petróleo é substituído na fonte, né? E isso acaba gerando uma distorção. A gente tem aqui a questão do gasto tributário do ICMS, né? Ou seja, a gente começa a falar aqui de forma mais focada na questão da guerra. Ou seja, como a gente falou, cada estado procurando trazer para si investimentos em forma de novas empresas. Acaba que alguns estados, e aqui está em forma decrescente, abrem mão. Por exemplo, o Amazonas, que é o primeiro estado, chega a abrir mão hoje de quase 70% da receita, senador. Está ali, ó. 69,2% de receita é o que o Amazonas tem que abrir mão. O estado do Goiás, 50%. O Paraná com 30%, Mato Grosso com 28%. Paraíba com 27% e por aí vai. Aí representa a evolução nos últimos 6 anos. O que é que isso representa? Representa a corrida ao fundo do poço que o Lobato falou, onde está todo mundo querendo puxar investimentos para os seus estados. E aí o que acontece? Os empreendimentos deixam de pagar tributos, o tributo recai sobre quem? Sobre o trabalhador e sobre o pequeno negócio, porque o grande negócio ele acaba sendo desonerado dessa carga, né? E aí também, para voltar a falar, dívida ativa, nós temos aí em ordem decrescente
um estoque de 300% da arrecadação, não é? 300% sobre a receita corrente líquida. No Mato Grosso, São Paulo vai com 243 e por aí vai. Isso também muito oriundo de quê? Da complexidade. O nosso contencioso é alimentado por um conjunto de regras que são difíceis de se interpretar. Se você quanto é que paga o imposto sapato? Bom, depende. Sapato para quem? É um sapato para o enfermeiro? Ou é um sapato para um sapato social? Ou é um sapato para um peão de obra? Então, quando a gente cai na armadilha da classificação de produto, a gente cai nessa complexidade que acaba gerando o quê? Esse estoque de dívida ativa que é irrecuperável. Né? Falando um pouquinho sobre a informalidade, que a gente aqui está usando um termo economia subterrânea, que foi cunhado pelo Ético, pelo FGV e pelo IBRE, né? E aí os dados são de instituições privadas e públicas, né? A gente percebe que a economia subterrânea ela vinha caindo, mas de 2016 para cá, ela já voltou a sobrecarregar o sistema tributário, que fez com que o Estado, para compensar a incapacidade de alcançar a informalidade, ele faça o quê? Ele aperte o torniquete naqueles estabelecimentos que estão formalmente ali definidos, não é? Uma das formas que a gente poderia utilizar agora já, sem reformar o sistema tributário, seria melhorar a acurácia do uso das informações de pagamento eletrônico, auxiliando a fiscalização e recolhimento de tributo. Nós temos, senador Paim, o sistema financeiro e o sistema bancário mais avançados, dois sistemas mais avançados, dentre os mais avançados do mundo. Não é? Mas a gente usa de forma muito ineficaz ainda. Quantos de nós aqui, ontem, se jantamos em algum restaurante, pagamos com cartão de crédito e recebemos o cupom fiscal correspondente, né? Isso pode ser realidade em alguns centros, mas em locais mais afastados, a realidade é que dificilmente o estabelecimento emite o documento fiscal quando da venda por cartão de crédito. E o que se faz é uma tentativa de, após a ocorrência do fato comercial, o fisco tentar chegar naquele fato gerador para recuperar o tributo. O que a gente está propondo é que haja uma melhor interface, uma melhor interligação entre o pagamento com cartão de crédito e débito e a obrigatoriedade de se emitir o cupom fiscal, a nota fiscal correspondente. Ou seja, haja uma obrigatoriedade. Esse sistema já existe hoje no Brasil, que é chamado TEF, né, que é a transferência eletrônica de fundos, mas ele é pouco utilizado. Só os grandes estabelecimentos que utilizam. A gente já poderia avançar para um sistema onde essa fosse uma vinculação obrigatória e necessária, onde sempre que se pagasse com cartão de crédito e débito, nós tivéssemos aí obrigatoriamente a emissão do cupom fiscal correspondente, né? E aí nós temos a evolução dessas transações de 2000 para 2017, mais que triplicou a utilização de cartões no varejo em percentual do consumo das famílias, né? Para já ir para o final, aqui a gente vai novamente reforçar os argumentos de que o sistema tributário atual não atende os desafios da nova economia, ele não consegue alcançar, certo? Porque há muita disrupção em torno do que é o produto, do que é o bem ou o que é o serviço, né? A gente pode imaginar assim, daqui a pouco a gente vai estar imprimindo óculos na impressora 3D de casa e como é que o Estado vai alcançar essa tributação? Isso é um serviço, o download do software é serviço, o que ele vai gerar é produto e como se alcança essa tributação. Então, a gente precisa avançar para um sistema que seja simples, que dê segurança jurídica para quem quer operar e que possa efetivamente gerar emprego, gerar renda e gerar recursos para que o Estado possa fazer frente aos desafios da tributação. Para finalizar, a FEBRAFIT elegeu aí alguns princípios norteadores. Infelizmente, a gente não pode hoje, no ponto de uma realidade, primar ou clamar por uma redução da carga tributária. Num primeiro momento, uma reforma tributária ela deveria manter a carga tributária atual, né? Primar pela participação dos entes, né?
ela tem que ter uma convergência com os objetivos de outros níveis de governo, simplificação, transparência, previsibilidade, flexibilidade, eficiência, racionalidade, progressividade, tanto se falou aqui de regressividade, e redistribuição de renda, simplicidade na transição e, o principal, a adoção de um novo paradigma, senador Paim, na relação fisco-contribuinte. O colega Marcos aqui, quando ele se referiu à obrigação do contribuinte em elaborar obrigações acessórias, nós sonhamos com um sistema tributário em que o contribuinte não precisa elaborar essas obrigações, em que as obrigações, na maior parte delas, já gerem a informação que o fisco precisa concomitantemente ao fato gerador do fato comercial, da obrigação tributária. Ou seja, quem está vendendo pizza lá na sua pizzaria, ele tem que estar focado em vender pizza. Na hora que ele faz uma venda, a maioria das informações que o Estado precisa deveriam ser colhidas ali na formalização daquele fato econômico, daquela atividade econômica. Ou seja, aquele empresário ele não tem que gastar tempo, depois de realizado o fato, em produzir qualquer tipo de informação ao Estado. Bom, essa é a nossa contribuição. Acredito que cumprimos aí o nosso tempo. E a FEBRAFIT também se coloca aqui à disposição desta casa, dos senadores, senador Zenaide, senador Paim, à disposição para que a gente possa aprofundar esses debates, para que a gente possa construir um sistema tributário melhor. Muito obrigado. Muito bem, senhor Jogaci Soares, presidente da Federação Brasileira de Associações Fiscais de Tributos Estaduais, FEBRAFIT, que concluiu apontando uma série de caminhos, e entre eles eu destaquei simplicidade, progressividade, que é uma preocupação muito grande nossa, e que efetivamente quem ganha menos pague menos, que é o contrário hoje nesse país. E o final ali, que eu achei muito importante, a sua frase final foi o novo paradigma. Muito bem, meus cumprimentos, parabéns a Vossa Excelência. De imediato, senadora Zenaide Maia, como sempre, presente. Presidente, senador Paulo Paim.